Próximo orador inscrito, deputada Sâmia Bonfim. Presidente, a PEC 164 de 2012 foi proposta pelo ex-deputado cassado Eduardo Cunha e ela foi resgatada na nossa CCJ em pleno 2024, poucos meses após o Brasil ter se levantado contra o PL do estupro, o PL 1904, que possibilitou aquele momento, aquela ampla mobilização, expressar a opinião da maioria da população brasileira. E eu afirmo que a maioria da população brasileira, porque inclusive foram feitas pesquisas por diferentes e respeitados institutos de pesquisas, aferindo a opinião da população sobre o PL 1904, e havia uma maioria contrária, inclusive entre evangélicas e religiosas, contrários ao 1904. Mas o alerta que eu quero fazer é que a PEC 164, ela é pior do que o PL do estupro, ela é muito pior. Porque aquele PL ele era específico para não permitir o direito ao aborto em gestações acima de 22 semanas, o que impactaria, sobretudo, meninas, que são a maior parte das vítimas de estupro no nosso país. Aquelas, inclusive, que têm menos de 13 anos de idade, que não têm culpa da violência que sofreram, não têm culpa de terem engravidado dessa violência e que, portanto, sim, desde 1940, têm o direito ao estupro. Essa PEC também atinge esses casos, mas ela vai além, porque ela não impõe limite gestacional. Não se trata apenas a partir das 22 semanas, mas em qualquer tempo gestacional. Então, nesse aspecto, já é pior. Mas há outros aspectos, porque ela impede o direito ao aborto, inclusive quando significa risco de morte para a gestante. E aqui eu quero deixar bem claro, essas mulheres escolheram ser mães. Muitas planejaram, sonham em ser mães. E também não é culpa delas que o desenvolvimento da gestação significou o desenvolvimento de doenças que possam colocar a sua própria vida em risco. E sim, nesse caso, hoje, pela definição do tribunal, elas podem ter a possibilidade de abortar. Porque não é justo com essa mulher que um sonho, um desejo, seja transformado nessa tragédia, dessa magnitude. Essa PEC também é um retrocesso para aqueles casos de gestação com fetos anencéfalos e que, portanto, não tem possibilidade de vida extrauterina. Porque isso, para algumas mulheres, pode significar uma dor e uma tortura. E pode ser opção, escolha dessa mulher, não levar adiante uma gestação que ela sabe que vai significar uma impossibilidade de vida extrauterina. Portanto, a gente está falando de um retrocesso secular, histórico, um ataque profundo aos direitos das mulheres no campo sexual e reprodutivo. Mas também é um ataque para aquelas mulheres que optaram por ser mães, mas não conseguem no método tradicional, que é um método por fertilização in vitro, que ao contrário do que disse a deputada Daniela Cunha, sim, afeta esse direito tão fundamental para muitas mulheres, casais, inclusive casais homoafetivos, que buscam esse método para realizar o sonho de ter um filho. Porque se a vida é desde a concepção, e se isso deve estar inserido na Constituição Federal, não é possível nenhum tipo de manipulação sobre embriões que pode significar o descarte natural de alguns desses embriões, porque é desse modo que se dá o método da fertilização in vitro. Portanto, para aquelas mulheres que querem ser mães, essa PEC também é um retrocesso. Vejam a gravidade do problema. E tem mais um aspecto, que aí, quando querem levar esse debate sobre o direito à vida, me parece muito, absolutamente contraditório, deputado Bacelar, porque as pesquisas com células-tronco são uma grande conquista da humanidade, uma grande conquista das ciências. Graças a essas pesquisas é possível dar qualidade de vida para uma série de pessoas e de pacientes, porque a partir disso se desenvolveu muito, né, tratamentos. Também quando a gente faz durante o exame pré-natal, por exemplo, alguns exames sobre embriões, eles podem ser invasivos. E isso também é algo muito importante para que possa salvar a vida da gestante, mas também do seu filho. E essa PEC
não vai mais possibilitar que existam pesquisas em células-tronco no nosso país e que a gente possa seguir desenvolvendo esses exames pré-natal que podem salvar vidas, que podem prevenir doenças. Portanto, obviamente, não se trata de uma discussão supostamente filosófica ou científica de quando é o início da vida, tampouco uma discussão religiosa, porque em nenhuma dessas áreas se chegou a um consenso, definitivamente. Se trata, sim, de uma questão política, ao contrário do que disse a deputada que me antecedeu. E é uma opção política de impor às mulheres brasileiras uma vida de dor e de sofrimento. Para aquelas que não querem ser mães, porque não são obrigadas a carregar a gestação de um estuprador, mas para aquelas que querem ser mães, mas não vão poder, porque não conseguem no método tradicional, mas também não vão poder no método de fertilização in vitro. Então, em suma, presidente, elencando os tópicos, e aqui eu quero agradecer ao movimento Criança Não é Mãe, que é composto por uma série de entidades, de defensoras públicas, cientistas, um movimento feminista, uma série de trabalhadoras da saúde, como o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, Rede de Desenvolvimento Humano, o Movimento Nem Presa Nem Morta, Rede Nacional Feminista de Saúde, o CFEM, a CLADEM, Católicas pelo Direito de Decidir, o Grupo Curumim. Quero também saudar a VAS e todas as demais entidades, como Minha Sampa, que mobilizaram através das redes sociais, coletando assinaturas para um abaixo-assinado para expressar a opinião contrária a essa lógica de retrocesso sobre as mulheres brasileiras e elencar boa parte dos argumentos que sustentam a nossa contrariedade a essa PEC. Primeiro, ela obriga mulheres, crianças e pessoas que podem gestar a manter gestações que representam risco de perda da vida. E aqui é um alerta para aqueles que se dizem defensores da vida e que querem imputar o crime de assassinato para aquelas que não acham justo que uma mulher siga em sofrimento, siga sob uma lógica de tortura, porque é isso que significa essa PEC. Não. Vocês não estão defendendo a vida de absolutamente ninguém. Querem condenar essas mulheres que optaram, escolheram e desejaram a sua gravidez a morrerem, porque caso elas optem pela interrupção da gestação, elas podem ser condenadas, criminalmente, inclusive, porque é isso que vai estar dizendo a Constituição Federal Brasileira. Obriga crianças, mulheres, vítimas de violência sexual a serem mães. Esses dias eu pude ver uma das deputadas aqui da nossa CCJ carregando aquela clássica imagem do bonequinho do feto, como uma forma de chacota, de humilhação, muito provavelmente para querer chocar, espantar, constranger as mulheres que são contrárias a essa PEC. Mas se querem ir para a política de choque, eu imagino que em algum momento esse bonequinho deve surgir aqui na nossa CCJ, eu quero que os senhores e as senhoras imaginem uma criança de 10 anos vítima de estupro grávida. E eu quero que os senhores imaginem essa criança desenvolvendo essa gestação e sendo obrigada a ser mãe de uma criança. Essa cena não choca, vossas excelências? A mim me choca. A mim, como mãe de uma criança de 3 anos, é estarrecedor imaginar que essa é a prioridade das senhoras e dos senhores. Obrigar essa menina que passou, sabe-se lá, por quais tipos de tortura, de violência, a sua vida inteira, ainda mais considerando que na maioria dos casos é dentro de casa, ela nem sequer conseguiu entender o que estava acontecendo, obrigá-la a ser mãe do filho do seu estuprador. É isso que as senhoras e os senhores estão defendendo. E não se trata de uma gestação avançada que, como no PL 1904, vossas excelências queriam dizer que era uma irresponsabilidade da gestante esperar tanto tempo para recorrer ao aborto. É qualquer semana gestacional, qualquer prazo gestacional. Não pode, porque de acordo com a concepção de vossas excelências, a vida se estabelece desde a concepção. E a vida dessa menina, aparentemente, não tem a menor importância para nenhum dos que estão defendendo essa atrocidade. Viola o direito ao planejamento familiar, que inclusive é um aspecto da nossa Constituição Federal. E também a Lei 9.263 de 1996, que diz que a assistência à concepção também é um dever do Estado e um direito da população brasileira, sobretudo das mulheres brasileiras.
viola o direito aos benefícios do progresso científico. E aqui, senhoras e senhores, eu imagino que alguns não devam ter a dimensão do que isso significa. Imaginem as pesquisas em células-tronco serem descontinuadas, paralisadas em função de uma lógica que é fundamentalista, misógina e distorcida do que deve ser a forma como as mulheres lidam com o seu próprio corpo, com o planejamento reprodutivo e com o direito ao planejamento familiar, que é algo previsto na Constituição Federal. São uma série de patologias que podem ser afetadas, aliás, de pesquisas sobre patologias que podem ser afetadas por causa dessa visão de mundo absolutamente distorcida e fundamentalista. Por exemplo, atrofias espinhais progressivas, distrofias musculares, esclerose múltipla, neuropatias, doença brasileira contra a população que merece ver os nossos esforços para que tenham a qualidade de vida melhorada, mas vão ser atacados por causa de uma PEC de ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Eduardo Cunha. Pode impedir o acesso das mulheres a diagnósticos de pré-natal, porque as técnicas para realizá-las podem ser consideradas invasivas contra o embrião. Porque se é desde a concepção à vida, o embrião, que é uma fase posterior, se tiver alguma invasão, alguma violação, pronto, aí você está ferindo a Constituição Federal. Então, peraí, a mulher que desejou, escolheu ser mãe, que teve acesso ao exame pré-natal, que, aliás, diga-se de passagem, infelizmente não é uma realidade para todas as mulheres que engravidam no nosso país, ela simplesmente não vai poder ter acesso a esse exame que é mais completo e complexo. Por quê? Porque existe uma lógica de ódio, de perseguição e de misoginia contra as mulheres e meninas brasileiras. Pode impedir o acesso às técnicas de reprodução assistida, especialmente as técnicas de fertilização in vitro. E aí, na última sessão, a deputada Dani Cunha, inclusive, nos contou que foi uma das brasileiras que puderam ter acesso ao processo de congelamento de embriões, que é algo que vem crescendo muito no nosso país, ainda que seja ainda de difícil acesso, porque ele é muito caro e são pouquíssimas mulheres brasileiras e famílias, né, que têm condição de pagar. Mas essa técnica, tanto da transmissão de STs, tentativa de preservar preventivamente os gametas que podem estar ameaçados por alguma doença, como endometriose, ou mesmo câncer, há mulheres que têm câncer, como, por exemplo, o câncer de mama, uma mulher que eu conheci esses dias, que ela teve a opção de congelar os seus óvulos para, no momento que ela se recuperar da doença, ela poder acessar um método de reprodução. Não vai poder mais. Teve câncer, não pode mais congelar embrião, não pode mais congelar um óvulo, não pode mais desenvolver o sonho de ser mãe. Por quê? Eu lhes pergunto por quê. E o que isso tem a ver com defesa da vida? É de uma empáfia, é de uma provocação, de uma desfaçatez e de uma perda para aquelas que vão ser obrigadas a carregar um sofrimento de dar à luz para uma criança que não vai ter condição de sobrevivência extrauterina, paralisar pesquisas em células-tronco, impedir possibilidade de alguns exames complexos no pré-natal, impedir que mulheres com câncer possam ser mães no período posterior. Então a vida de quem os senhoras e senhores estão defendendo? Falem a verdade. Isso aqui é uma PEC misógina, é uma PEC de retrocessos e, mais uma vez, colocando os direitos das mulheres como uma grande negociata, porque temas assim, os senhoras e senhores já perceberam, só aparecem em momentos de crise, de emparedamento do bolsonarismo, no momento em que são desmascarados, que estão pelas cordas e que podem e devem ser presos pelos crimes contra a democracia que cometeram, é que atrocidades como essa aparecem para agitar para sua base social, para fingir que estão no comando das decisões, mas não estão. Essa PEC provavelmente vai ser aprovada no dia de hoje, mas saibam que as digitais dos senhores vai estar contra a vida de milhões de mulheres brasileiras ao aprovar essa tragédia. Presidente, só para deixar uma coisa clara, parece-me que nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça. Talvez eu não tenha a certeza, porque o discurso que a colega de esquerda fez, trazendo vários pontos, colega Cris, que não fazem o menor sentido no projeto que aqui está. Se cria uma narrativa baseada em factoides mentirosos para que a opinião pública fique contra um projeto. Eu vou ler o artigo 5º
que está escrito, que nós estamos julgando se isso é constitucional ou não, para que as pessoas de casa não fiquem poluídas com o discurso de ódio vindo da extrema esquerda. No artigo 5º do projeto, o único artigo diz o seguinte: todos são iguais perante a lei. Acho que até aqui tudo certo, acho que não há discussão. Sem distinção de qualquer natureza, ou seja, branco, preto, católico, tudo certo. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Até aqui tudo certo. Desde a concepção, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. É isso que a gente está discutindo. Ninguém aqui está discutindo o fim de tratamento com célula-tronco. Ninguém aqui está discutindo nada. Se falou um monte de mentira por 15 minutos incessantemente. As mentiras são tão grandes que tentam colocar em nós da direita a pecha, melhor dizendo, de defensores de estupradores. Mas, Coronel Fernando, eu te pergunto, se tiver uma PEC aqui, um projeto de lei, aumentando a pena para estupradores, como nós votaremos? Favoráveis. Como aquela deputada que falou por 15 minutos trazendo mentiras votará? Contrária. Esse é o histórico. Nós tivemos uma votação ano passado aqui na casa para aumentar a pena de latrocida. O cara que entra para roubar, entra na sua casa para roubar. Como a deputada votou? Adivinha? Contra. Mas o bebê, esse bebê aqui que ela chama de boneco, que é uma representação de um ser humano, com cabeça, pernas, braço, uma alma por trás. Isso aqui para ela é um boneco. Esse aqui não merece ter qualquer... É um lixo. Isso aqui para ela é um lixo. Não merece ter qualquer chance de sobreviver. Mas o estuprador da menina que ela diz defender... Opa! Esse merece. Porque esse tem direitos, comidinha quente, colchãozinho, né, bem bonitinho, um tratamento VIP na penitenciária. Ai de quem quiser aumentar a pena do estuprador, porque a turma do PSOL e da extrema esquerda estará aqui para defendê-los. Eu não consigo entender a lógica, Coronel Fernanda, de quem defende marginal e acha que bebê tem que morrer. Para mim é inconcebível uma coisa dessa. Mas, com certeza, aos olhos de quem é sério nesse país, nós estamos fazendo o trabalho correto. Vamos aprovar esse projeto com a maioria, porque aqui é democrático e as pessoas não caem em falácias da extrema esquerda.